O importante é você saber o que é virtude, o que é vício. Voltamos ao esquema e façamos então uma breve revisão. Toda ação tem um fim. Essa ação deriva do ato de fazer alguma coisa, não de pensar, de fazer. Essa ação ela é motivada por algo, um sentimento, acompanhado de prazer ou dor. Esse sentimento recebe o nome de paixões, que Aristóteles chama de desejos e apetites. A função da ética em Aristóteles é o quê? É controlar esses desejos e apetites para que o homem não faça coisas motivadas pela paixão e, portanto, por meio de vícios, por excesso ou por falta. Porque isso vai ser garantia de infelicidade. Então a ética, ao guiar as ações, guia com um único propósito: levar o homem à felicidade, por meio da prática da virtude. Nossa, cara, muito massa isso daqui. Muito massa. Grifei. E agir com virtude é a possibilidade de felicidade. Olha, agir com vício é a garantia de infelicidade. Com virtude é a possibilidade de felicidade. Então, se você fizer tudo certinho, não quer dizer que você vai conseguir o que quer. Mas se você não fizer nada, certamente não vai conseguir. Não por meio das suas ações, é claro, vale ressaltar isso daí. E aí eu cito para você os exemplos aqui, ó. As 10 virtudes morais em Aristóteles. As 10 virtudes inferiores. Não precisa decorar, porque o que nos interessa são só as virtudes cardeais que a gente vai falar mais à frente. Tá ok? E aí você pode se perguntar, qual dessas virtudes aqui é a principal para Aristóteles, dessas 10? É a principal? Bem, nenhuma delas. A principal virtude de Aristóteles é a prudência, o que significa dizer que a prudência é o pré-requisito do desenvolvimento de todos os outros. Mas certamente essa aqui, ó, é a segunda principal virtude para Aristóteles. Aí, importantíssimo isso. Não a amizade, de novo, por interesse, nem a amizade por prazer, mas a amizade por virtude, pelo simples fato de sermos amigos e tal, de querer o bem, sem nada em troca. Tá aí. Logo, a virtude é para Aristóteles fruto da ação voluntária, ou seja, você não vai agir por impulso. Você vai parar e pensar no que fazer, como fazer, por que fazer, se fazer. Você vai ter uma ação voluntária e não passional. Quando você tem essa ação voluntária, você conduz a sua ação em direção à virtude. Então, virtude não é um meio termo, é uma ação moderada. Quando você não age nem pelo excesso nem pela falta, é moral. Então, a virtude é para Aristóteles fruto da ação voluntária, moderada e moral, que decide pela busca do fim, do telos pretendido, que nesse caso, para todos, é a felicidade, é a eudaimonia. O fim é o mesmo, ser feliz. A diferença é aquilo que nós entendemos como felicidade. O que é felicidade, Aristóteles? Bom, a felicidade é o fim de todos os homens, é o objetivo de todos os homens. Nesse passo, a felicidade é o resultado de ações virtuosas, portanto morais. Mas a gente já falou isso tudo. A felicidade também é uma mistura dosada. Então, a felicidade também, de certa forma, ela é uma virtude, porque a felicidade não pode ser uma coisa... A felicidade não é excesso nem falta. Ela é uma mistura moderada, dosada. De que, ó? Moderada de razão e de ação. Então, opa! Eu sou um ser humano que pensa, eu sou um ser humano que faz as coisas. Olha, eu estou pensando, mas que hora que eu estou fazendo? Para ser feliz, não é só fazer, é necessário pensar. Pensar antes de fazer. O que significa dizer que é com a prática das virtudes que eu vou me tornar virtuoso. Mas para isso eu tenho que desenvolver o meu pensamento. Então Aristóteles vai fazer uma distinção entre virtudes superiores e inferiores. Ambos são virtuosos.
Ambas são coisas boas. As virtudes superiores que não nos interessam aqui referem-se aos estudos, ao desenvolvimento intelectual, intelectivo. Porque não basta você agir de uma boa maneira. É necessário desenvolver a sua capacidade de pensar, porque nós somos seres racionais. E devemos desenvolver a virtude do conhecimento. Então aqui, ó. Virtudes superiores é quando o homem se dirige aos estudos dos conhecimentos científicos. Então, virtude superior tem a ver com o ato de desenvolver o conhecimento. Não é qualquer tipo de conhecimento, é o conhecimento verdadeiro. E as virtudes inferiores referem-se, então, portanto, à prática de ações corretas, de ações que são morais. O que significa dizer que agora a gente vai falar brevemente das virtudes superiores e logo em seguida nós vamos falar das virtudes inferiores. Bacana demais! Percebeu, galera, como é que é? Essas coisas elas estão interligadas. Quando a gente coloca, por exemplo, aqui, ó, o ato de pensar, pressupõe que não é somente pensar, mas saber pensar. Não somente fazer, mas saber fazer. É a mistura dosada, moderada do saber fazer. De controlar, por meio da razão, as paixões. Evitando assim que os homens sejam guiados pelos vícios, que são os desejos e apetites, e seja guiado pela virtude, como forma de buscar a felicidade. E a felicidade, por sua vez, ela também é uma mistura moderada de razão, que é o desenvolvimento do conhecimento epistemológico, e de ação, que é a prática das virtudes inferiores. E aí, chegamos a essa etapa aqui, virtudes superiores e virtudes inferiores. Uma refere-se à criação de conhecimento, que são os nossos estudos, e o outro refere-se, então, portanto, à prática de ações. E quando eu pratico ações, eu pratico relações com os outros indivíduos. E essas ações devem ser de caráter moral. Essa aqui está ligada à educação, ao ensino, à instrução. E essa aqui está ligada ao nosso cotidiano, aos nossos atos, aos nossos costumes. Por isso, esse esqueminha aqui ajuda bastante na compreensão da teoria. Bacana, né? Muito. Sigamos, então. Tá aí. Grupos de virtudes. Aristóteles. Vamos lá. Falei para vocês que existem dois tipos de virtudes. Dois grupos de virtudes, dois tipos. As virtudes superiores e as virtudes inferiores. Não é porque é inferior que é ruim, tá? Não pensa assim. É porque um refere-se ao intelecto e outro refere-se à ação. As virtudes superiores também são conhecidas como especulativas do intelecto ou de anoética. Referem-se à criação do conhecimento, ou seja, as virtudes superiores, como eu falei anteriormente, está ligado ao conhecimento. O que significa dizer que tem sua origem na educação, ensino e instrução. E claro, isso exige dedicação, tempo e experiência. Já imaginou? 9 anos de ensino fundamental 1 e 2, 3 ou 4 de ensino médio, depende do teu curso. Se for curso técnico, por exemplo, às vezes é 4. Aí vem graduação, 4, 5 anos, se for medicina 6. Aí especialização, mestrado mais 2, doutorado 4. Será que existe tempo de dedicação? Tá. Só que nós temos uma divisão dentro das virtudes superiores, que é aquilo que nós chamamos de por natureza e por vontade. Vou pedir para você prestar atenção nisso daqui. Já foi colocado aqui para você que a ciência teórica, teorética ou contemplativa, pode ser qualquer um desses 3 nomes aqui, refere-se ao conhecimento derivado da natureza. Enquanto que a ciência prática ou normativa, pode ter esse nome também, e a ciência produtiva refere-se à questão da vontade. Como assim? Uma coisa é o homem interpretar o mundo ao seu redor.
Não foi o homem que criou o mundo. Algum ente divino, para Aristóteles, primeiro motor imóvel, criou esse mundo. A razão humana, ela tem a capacidade de interpretar as leis que regem esse mundo. O que significa dizer que esse conhecimento, ele é uma forma de entender as próprias criaturas. O que significa dizer que está ligado à physis, à origem do universo. Então a ciência teorética é a interpretação do mundo, daquilo que está fora de nós. Enquanto que a ciência prática, por exemplo, ética e política, e a ciência produtiva, como por exemplo as engenharias, não é um conhecimento que derivou da interpretação de algo que já existe, mas é um conhecimento que deriva ou da interpretação das relações humanas ou da capacidade humana de criar. Percebe a diferença? E aí a gente dá uma pausinha nesse esqueminha aqui das virtudes superiores, aqui, e eu vou passar o slide para te mostrar uma coisa. Nós temos então a ciência teorética, a ciência prática e a ciência produtiva. Está aqui, ó. Ciência teorética, prática e produtiva. Essa aqui refere-se à interpretação das coisas criadas por Deus, primeiro motor imóvel. E isso daqui refere-se à capacidade humana de interpretar suas relações e de produzir tecnologia. 10. Então a ciência teórica, teorética ou contemplativa refere-se então, portanto, à interpretação da natureza. A ciência prática ou normativa refere-se à interpretação das ações, relações humanas na vida privada, ética, na vida pública, política, na obediência às leis, direito. E a ciência produtiva está ligada à nossa capacidade de inventar, produzir tecnologias, como por exemplo isso daqui, ou como por exemplo esse simples lápis. Ou seja, se nós pegarmos aqui a ciência teorética, que é a interpretação da natureza, isso aqui é um tipo de conhecimento que é igual para todo mundo. Não importa a região do planeta em que você se encontra, o conhecimento da natureza é igual a todo mundo. Mas acontece que a prática, ou seja, os costumes e as tecnologias mudam conforme o território e conforme a época. Claro que a gente vive num mundo globalizado e tal, então as coisas estão misturadas, mas o Aristóteles não, o período dele é distinto. Tá? A forma de um ateniense viver é diferente da forma de um espartano, de um macedônio, de um fenício, de um persa. E as suas tecnologias também são distintas, é conforme as suas necessidades. Então tá aqui, ó. Uma coisa é estudar, saber virtudes superiores, que tem a ver com o desenvolvimento da ciência. Porque para Aristóteles, filosofia é ciência. E a outra tem a ver com a prática de fazer, que são as virtudes inferiores que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos voltar. Deu para perceber que a ciência teórica é a interpretação do mundo, seja pensando ou seja sentindo. E a ciência prática produtiva já não tem a ver com a interpretação do mundo, mas com a interpretação das relações humanas e daquilo que o homem produz. A ciência teorética está ligada ao que Aristóteles chama de por natureza, que não tem como mudar. E a ciência prática ou produtiva está ligada ao por vontade, ou seja, depende da nossa vontade de agir ou não agir, depende da nossa vontade de produzir esta ou aquela tecnologia. Tá. Acontece que essa ciência teórica aqui, ela se divide em duas. E a soma delas resulta numa coisa que o Aristóteles chamou de sabedoria. Então, para Aristóteles, o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento relativo à natureza. É a nossa capacidade de compreender as criações divinas. Então, tá aqui, ó. As virtudes superiores é uma relação dialética entre o homem e o conhecimento. Refere-se às produções teóricas das ciências. A ciência teórica ou contemplativa, se divide em duas: a intelectiva
que nós chamamos de episteme, e a intuitiva, que nós chamamos de nous. Qual que é a diferença? A ciência teorética intelectiva, ou episteme, é o conhecimento derivado do raciocínio dedutivo, como por exemplo matemática, física, química, astronomia. Enquanto que a ciência teorética intuitiva, o nous, é o conhecimento derivado aonde? Do raciocínio indutivo, como por exemplo biologia, botânica, geografia. Porque tem coisas que eu conheço pensando e tem coisas que eu conheço sentindo. Quando eu junto essas duas coisas aqui, ó, camarada, quando eu junto essas duas coisas aqui, ó, a ciência teorética, eu obtenho essa outra aqui, ó, sabedoria. Mas eu já tinha falado isso pra você. Tinha aqui, ó, nesse slide aqui, ó, sabedoria. Volta lá. Refere-se à unidade das ciências teoréticas. Então, para Aristóteles, sabedoria é a unidade do conhecimento derivado da razão e dos sentidos. Aí a recusa do Aristóteles da dualidade em Platão, ideias e sombras. Tá. A ciência prática ou normativa, frônesis, refere-se à criação de conhecimento mediante a observação das ações, das relações humanas. Você não pode esquecer que a palavra relação nada mais é fruto de ações. Então, ações entre humanos gera relações. Relações humanas. Exemplo, ética, política, direito. Galera, se eu olhar para a natureza, você já pensa no sentido, eu não vou ver lá ética, eu não vou ver direito, eu não vou ver político. Isso depende de quem? Do homem. A ciência produtiva, também chamada de técnica, a engenharia civil tem uma revista chamada Técnica. Ciência produtiva recebe em Aristóteles o nome de técnica. Técnica não se traduz como técnica, se traduz como arte. Arte vem de artificial. Aquilo que não é natural é artificial. E o que é artificial? É tudo aquilo que é produzido pelo homem ou outras criaturas, como por exemplo o João de Barro. Então, eu estou falando a capacidade do homem em produzir instrumentos, tecnologias para facilitar a sua vida. É a criação de conhecimento mediante o estudo das ciências que regulam as técnicas ou a fabricação das coisas. Então, exemplo, a engenharia e a medicina. Aqui dá para ter uma visão bacana sobre como o Aristóteles ele pensa o conhecimento científico. E de certa forma permanece essa divisão, olha, matemática, química, física, biologia, geografia, história, parece que em alguma medida o pensamento de Aristóteles ainda é uma referência na forma como nós pensamos o conhecimento. Passadas as virtudes superiores, essas virtudes que exigem do homem dedicação, tempo, experiência, vamos a um outro grupo de virtudes, que não é mais a virtude do pensar, do produzir ciência, mas do fazer. Porque não basta você ser um cara inteligente e ser desonesto. Mas também não basta você ser uma boa pessoa e não se dedicar ao conhecimento. Para Aristóteles, isso não está separado. O desenvolvimento das duas coisas é indispensável. Grupos de virtudes inferiores são conhecidas como as virtudes inferiores ou morais. Então, para Aristóteles, as virtudes inferiores referem-se àquilo que nós fazemos. Dessas virtudes inferiores, aqui elas, nos interessam apenas as virtudes cardeais, porque as virtudes cardeais referem-se à ação, às nossas relações. E tem sua origem aonde? Na nossa cultura, nos nossos hábitos. Essas virtudes inferiores, elas derivam da nossa vontade, porque aquilo que eu faço ou deixo de fazer não está na natureza, está em mim. Então não depende da física, mas depende da liberdade. E as principais, entre as virtudes de Aristóteles, as virtudes cardeais são essas: prudência, temperança, fortaleza, também chamada de coragem e justiça. Para Aristóteles, a principal virtude na ética é a prudência. Está aqui, por isso que tem esse coraçãozinho, porque o que está no coração você não esquece. Fica de olho. As virtudes inferiores estão
dirigidas às ações práticas da praxis, ou seja, teoria mais prática. Frônesis. Está aqui. Frônesis. Então, se você for parar para pensar, a ética em Aristóteles é uma ciência prática ou normativa, Frônesis, que estuda as relações humanas na vida privada. Está aqui. Ética. Beleza? Vamos lá então. Encerrou? Virtudes superiores? Encerrou? Vamos concentrar agora nas virtudes inferiores, nas virtudes cardeais, prudência, temperança, fortaleza e justiça. Ela é o meio termo entre alguma coisa e outra. Então vamos voltar. Olha aqui a temperança, é o meio termo entre libertinagem e insensibilidade. Olha aqui a justa indignação, entre inveja e malevolência. Tá. Ah, professor, aqui não apareceu a prudência. Porque eu falei para você que a prudência é a principal, porque sem prudência não é possível desenvolver as demais virtudes, que são essas. Pois bem, vamos seguir. Poxa, ainda tinha mais um ainda do por natureza e por vontade, então vamos lá. Depois a gente retoma então. Por natureza. Aqui é um resumo de tudo que eu já falei, tá? São conhecimentos produzidos a partir da reflexão e observação da física, da natureza. Então, por exemplo, a matemática é fruto da reflexão e a biologia é fruto da observação. Ambas são ciências teóricas, ambas são ciências que interpretam as criações divinas. Um pensando e o outro sentindo, uma de maneira intelectiva e outra de maneira intuitiva. Esse conhecimento é igual para todos, independentemente da cultura. Então ele é necessário, ele é universal. Por vontade, são conhecimentos produzidos a partir da prática da liberdade, está ligado a cada cultura, que pode ser de dois tipos. A praxis, que é a teoria mais prática, e a técnica, que é a fabricação de instrumentos que facilitam as nossas vidas. Detalhe, isso aqui é muito importante que eu vou te explicar agora. Praxis, o sujeito, por exemplo, a ação, por exemplo, de relacionar com alguém, e a finalidade são coisas inseparáveis, ou seja, dentro da ética, aquilo que eu faço e por que eu fiz estão inseparáveis, diferente da técnica, onde o sujeito, a sua ação, aquilo que ele fabrica e a finalidade estão separados, porque não quer dizer que eu produzi isso aqui para mim, mas quando eu estudo para mim. Perceba que a praxis, você faz alguma coisa tendo um objetivo. Então, a ação e o objetivo são inseparáveis. Agora, quando você está fabricando algo, quando você está produzindo uma tecnologia, a sua ação e a finalidade dessa ação são distintas, que não necessariamente você fez isso para você. Tá? Isso aqui é um conhecimento possível, ou seja, muda conforme cada cultura. Beleza? Acabou que eu tinha... Esse slide passou batido, porque eu acabei ampliando e o que eu tenho impresso aqui tem uma pequena diferença.